A gente sempre ouve que se exercitar faz bem para a saúde, né? Mas por trás dos benefícios que a gente vê no espelho, existe uma história microscópica simplesmente fascinante. Hoje a gente vai mergulhar fundo, lá no nível molecular, para desvendar como cada passo, cada pedalada se transforma em saúde de verdade. Então, vamos lá. Quando a gente corre, pedala ou simplesmente se move, não estamos só queimando calorias. Na verdade, a gente está iniciando uma conversa química super complexa dentro do corpo. A grande questão é, que conversa é essa e como é que ela nos protege? Para a gente entender essa conversa toda, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos conhecer quem são os mensageiros. Depois, vamos focar no principal deles, a tal da IL-6. A gente vai ver a missão dupla que ela tem, como a dose de exercício pode mudar a mensagem e, no final, porque cada movimento conta como se fosse um remédio. Tudo começa nos nossos músculos. Durante o exercício, eles não estão só lá trabalhando duro, eles estão se comunicando e muito com o resto do corpo, liberando centenas de moléculas sinalizadoras. E o nome desses mensageiros? Miocinas. O nome faz todo sentido, né? Mio vem de músculo e sina vem de movimento. Elas são proteínas que agem quase como hormônios, viajando pela nossa corrente sanguínea para entregar instruções para outros órgãos e sistemas. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. O músculo está ali se contraindo e, pá, libera essas miocinas. Elas então viajam para tudo quanto é canto, para o tecido de gordura, para o fígado e até para o sistema imunológico, orquestrando uma resposta coordenada no corpo todo. Agora, no meio de centenas de miocinas, uma delas se destaca. Ela é a mais estudada e uma das mais importantes, a interleucina 6, ou IL-6. Pensa nela como se fosse a protagonista da nossa história. E o quão grande é o papel dela? É enorme. Uma meta-análise bem recente foi quantificar o aumento de L6 depois de exercício de resistência e encontrou um tamanho de efeito de 1,20. Para quem não mexe com estatística, isso é considerado muito grande. Ou seja, o exercício provoca um pico gigantesco dessa molécula. E um ponto super importante. Talvez algumas pessoas associem a IL-6 à inflamação, mas aqui o contexto é tudo. A IL-6 liberada pelo exercício é um pulso rápido e benéfico, sabe? É totalmente diferente dos níveis cronicamente altos, que são problemáticos e aparecem em algumas doenças. Então, ok. Uma vez que essa miocina estrela, a IL-6, e suas colegas são liberadas na corrente sanguínea, elas têm um trabalho a fazer. Na verdade, elas têm uma missão dupla. A primeira missão é funcionar como um sensor de energia, garantindo que o corpo tenha combustível para continuar o exercício. A segunda é regular o sistema imunológico, criando um ambiente anti-inflamatório. Vamos voltar para o nosso diagrama para ver a missão 1 em ação. A IL-6 sinaliza lá para o tecido de gordura quebrar as gordurinhas e para o fígado liberar a glicose. Isso inunda o corpo com a energia necessária para sustentar o esforço. E, ao mesmo tempo, a IL-6 está lá executando sua segunda missão. Ela estimula a produção de outras substâncias, como a IL-10, que têm um efeito anti-inflamatório poderoso. É como se o exercício usasse um sinal inflamatório bem rápido para, na verdade, acionar uma resposta anti-inflamatória no corpo todo. É genial, né? Isso tudo nos leva a uma pergunta bem lógica. Se o exercício envia essa mensagem, será que a gente pode mudar a mensagem mudando o exercício? E a resposta é um sonoro sim. Vamos ver como a dose de exercício afeta essa conversa molecular. A pesquisa mostra que vários fatores modulam essa resposta. Duração e intensidade são os mais óbvios, claro, mas o tipo de exercício, o nível de condicionamento da pessoa e até o sexo podem alterar a força e a natureza desse sinal que o corpo envia. Vamos focar em um dos achados mais claros do estudo. A duração importa, e muito. A análise descobriu que quanto mais tempo dura uma sessão de exercício, mais forte vai ser a liberação da nossa miocina estrela, a IL-6. Existe uma relação bem clara de dose e resposta aqui. O tipo de exercício também faz diferença. Correr, por exemplo, como envolve uma massa muscular maior do que pedalar, tende a gerar uma resposta mais robusta de certas miocinas. Isso sugere que quanto mais músculos a gente ativa, mais alta fica essa conversa molecular. E o quão importante é essa dose? Bom, para a IL-6, a combinação de intensidade e duração explica quase 40% da variação na resposta dela entre os estudos. Isso é muita coisa. Mostra o quanto essa resposta biológica pode ser ajustada.
Depois de mergulhar tão fundo na biologia molecular, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que tudo isso significa na prática, no dia a dia? A conclusão é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Eu gosto muito dessa citação que veio direto do estudo. Ela nos diz que não precisa ser um atleta de elite para colher esses benefícios, sabe? Mesmo um exercício que não seja perfeito ou otimizado, ainda consegue enviar esses sinais anti-inflamatórios e benéficos pelo corpo. Então, a mensagem principal é esta. Cada sessão de exercício, cada movimento, é uma oportunidade de criar um ambiente saudável e anti-inflamatório no corpo. Não se trata de perfeição, se trata de participação. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o exercício é um remédio que a gente mesmo administra, a questão não é se a gente deve tomar, mas sim qual é a dose ideal para os nossos objetivos de saúde. A ciência continua refinando essa resposta, mas o mais importante a gente já sabe. A dose mais eficaz é aquela que é tomada de forma consistente,